Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós temos o prazer de entrevistar a nossa colega de trabalho aqui, a nossa mestra maravilhosa, Sandra Zawadzki. Ela vai contar a jornada dela e como é que foi a paixão, o namoro, o casamento com os cavalos. Sandra, por favor, apresente-se para o nosso público, conte a sua brilhante jornada para que todo mundo possa te conhecer mais de perto. Olá, bom, eu me chamo Sandra Zawadzki e a minha paixão pelos cavalos começou por um amor à segunda vista, né? No primeiro momento eu achava meio estranho falar de cavalos ou interagir com eles, mas num segundo momento, quando eu comecei a me aproximar deles, eu vi que não dava para me manter longe. Todo dia eu queria voltar a estar com eles, né? E isso começou em 2002, numa busca por aulas de equitação, por cavalgadas, né? Eu queria andar a cavalo, mas assim, de uma forma mais descontraída. E a gente começou a fazer uns passeios e viu que começou a ficar um pouco perigoso, né? Porque montar a cavalo sem ter noção nenhuma não é algo muito aconselhável. Aí eu fui buscar aula de equitação e o meu maior prazer é estar junto deles e não necessariamente estar montando. Eu ia para a aula durava 50 minutos, eu passava a tarde toda junto com os cavalos, escovando, né, lavando o cavalo, interagindo, conversando com eles nas baias. Então, assim, foi, foi algo que foi me conquistando aos poucos e se tornou um espaço de autoconhecimento. Eles se tornaram meus terapeutas de uma forma um pouco espontânea, né? E nesse convívio, né? Um convívio que traz altas reflexões, porque nessa busca de conhecê-los eu me conhecia. Essa foi o início, né? Acho que isso eu nunca tinha falado para as pessoas, mas era essa toada que começou minha relação com eles, de poder estar com eles e ruminando os meus pensamentos, minhas ideias diante deles e percebendo como que eles interagiam, né? Nesse compartilhar dos pensamentos e ideias. A minha mente sempre ficava borbulhando quando estava com eles, enquanto eu os escovava ou dava banho nos cavalos, minha mente ia sendo lavada também, né? Lavando minha alma junto a eles. E das aulas de equitação eu passei para a ecoterapia, né? Porque assim, como era bom para mim, podia ser bom para outras pessoas também. Aí eu fui criando formas de poder estar mais tempo junto deles. E para pagar a conta, né? Eu falei, vamos trabalhar com isso, porque só ficar aqui passeando não dá certo. Aí comecei a trabalhar com a ecoterapia, primeiro de forma voluntária, aí depois me chamaram para fazer parte da equipe. Nessa brincadeira eu fiquei 14 anos trabalhando com a ecoterapia. E assim, dentro da ecoterapia, não só com praticantes especiais, com limitações físicas, né? Vinham pessoas que estavam com dificuldade para tirar carteira de motorista, vinham pessoas que estavam com questões de relacionamento conjugal, vinham para Isso em Curitiba? Isso em Curitiba? Aham, em Curitiba. Eu trabalhava em 3 locais diferentes com ecoterapia. E chegava as pessoas... mesmo? Isso eu não sabia. Caramba. Saía de um canto da cidade e ia para o outro, daí corria para o outro. Assim, e quando é que você começou a se dar conta do cavalo como um terapeuta? Porque até então era psicóloga auxiliando as pessoas, tendo o cavalo como auxiliar. Quando é que você percebeu o protagonismo deles dentro do processo? Eu diria que as pessoas percebiam mais que eu. Porque eu falava e respirava. Meu olho brilhava quando eu falava da interação com os cavalos. Assim, Sandra, você só fala de cavalo?
mas é o que me dá, é o que faz meu olho brilhar. Eu ouvi isso Né? bastante também. Assim, nossa, não tem outro assunto para falar? É só cavalo. Aí, dentro nesse processo de ecoterapia, né, no trabalho de reabilitação de pessoas com necessidades físicas, emocionais, espirituais, chegava a todo tipo de gente, né? Não só... Essa época você já era consteladora ou não? Não, Tá. eu não era consteladora. Porém, a constelação já estava batendo na minha porta, porque eu ganhava livros do Bert Hellinger nessa época já. Eu não os lia, mas eu ganhava. O universo já vinha a estante namorando. tinha um espaço reservado. Tinha um espaço reservado na estante para os livros do Bert Hellinger. Tinha lá, meia dúzia. Intactos, sem ler, sem... E assim começou essa jornada, né? Como eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mais tímida, né? Quem geralmente é mais tímido é muito observador, né? Eu era muito observadora na relação dos cavalos com as pessoas. Como, além da minha timidez, eu sempre fui uma pessoa, eu diria assim, preocupada, né? Aquela pessoa que é atenta às coisas que vão acontecer. Então, um atendimento independente de ser alguém com necessidade ou não, esse olhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível sempre esteve presente. Então, eu observava muito. Eu falava, mas por que com determinadas pessoas eles reagem de uma forma mais dócil, dependendo da pessoa, eles são mais às vezes até agressivos, né? Por que determinadas pessoas chegam perto e eles se assustam? E ia sempre me questionando assim, para tentar entender o que estava acontecendo, né? Porque algumas pessoas quando vinham para próximo do cavalo, elas se tornavam mais espontâneas, outras chegavam perto do cavalo e travavam, né? Então, assim, eu observo tanto o comportamento do cavalo como das pessoas. Isso sempre esteve presente no meu dia a dia. E como eu era tímida, para fazer meu trabalho de psicologia, eu precisava usar o cavalo como... Então, assim, era quase como se eu me escondesse atrás deles, né? Então, assim, o foco não era a Sandra, o foco era o cavalo. Então, ali era fácil poder fazer o meu trabalho sem precisar me colocar em evidência. Então, assim, na ecoterapia é muito um trabalho de reabilitação a partir da pessoa, né, da pessoa estar montada. Porém, eu já, desde o início, eu gostava de observar como que a pessoa se aproximava, como que ela... Às vezes, fala, pega o cavalo, pega o cabresto, traz o cavalo aqui. E como ela se relaciona com esse outro ser, né? Quando é algo novo, quando é algo... Para a maioria das pessoas que vinham, o cavalo era algo extremamente desconhecido. Então, como que ela lida com o desconhecido? Né? Para outras pessoas chegavam achando que já entendia tudo de cavalo, chegavam ali e as coisas não funcionavam bem como elas queriam. Né? Ali eles estavam mostrando traços da personalidade, traços né, do convívio com o outro. Você ia perguntar? Eu cortei. Sim, nessa fase, você tinha alguma literatura que te ajudou nesse processo ou foi um processo 100% intuitivo, de observação? Como é que foi? Eu diria assim, eu tive um instrutor de equitação que me ajudou a me aproximar do cavalo, né? A eu conseguir estabelecer essa conexão com eles. Esse olhar mais sensível, esse olhar de respeito para com o animal, né? Como dois seres de igual para igual, né? Isso me foi passado. Agora, a literatura, eu confesso para você que eu eu usava a intuição mesmo. Eu tinha como... Me propus, assim, né? Vamos dizer assim, a aprender com as minhas experiências com o cavalo. Então, assim, eu confesso para você que que eu não li nenhum livro sobre comportamento de cavalo. Eu não pesquisei até hoje. É algo que eu não fiz. Então, assim, porém,
né? Essa lida foi passada de uma forma tão verdadeira que ficou introjetado na minha postura. Tanto que muita gente que entende, que vive do mundo do cavalo, fala assim: Sandra, dificilmente alguém que vem da área do desenvolvimento humano lida com o cavalo da forma que você lida. Porque esse respeito geralmente é de quem é do mundo do cavalo, não é do desenvolvimento humano, das terapias, né, do ser humano. Então, isso foi algo que eu devo à pessoa que me iniciou nessa jornada aí. É muito legal isso que você fala, porque às vezes as pessoas que assistem acham que é só fazer uma formação, é só ir ler um livro, que de repente ela tem condições de ver tudo, observar, mas assim, é interessante como as pessoas que a gente entrevista e a nossa realidade é bem isso, foi na prática, na vivência, ter pessoas próximas que nos ajudem a observar, e depois é que a gente vai para o conhecimento propriamente dito, né? Na leitura, até porque a gente tem pouca referência no Brasil. Por isso que eu perguntei isso para você. E assim, né, Silvana? O cavalo terapeuta, né? Como eu comecei lá em 2002, né? 2004, mais ou menos, quando eu me decidi por essa área. A gente não tinha acesso. Os livros que, mesmo os melhores livros sobre cavalo, chegavam em inglês. Eu olhava e dizia, gente, se eu tiver que aprender a ler para... né? Até hoje não aprendi inglês, então não tinha jeito. Agora, quando eles falam assim, é na prática, mas é na prática mesmo. E se for contar quantas mil horas estando junto ao cavalo, né? Não é assim, um dia, uma semana, um ano, não, é passar dia após dia junto deles. Né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Você quer aprender na prática? Não tem problema nenhum, mas vai morar lá na cocheira com eles. Almoça, toma café, janta, dorme com eles, que aí você vai conseguir aprender. Sandra, eu queria abordar uma questão que eu acho uma característica sua particularmente maravilhosa, que é você tem uma sensibilidade muito grande e uma sutileza para pegar uma energia sutil. E quando eu te vejo trabalhando tanto com os cavalos como com os humanos, isso se mostra com muita frequência. De onde vem isso? É nato? Foi desenvolvido? Foi aprendido com os cavalos? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que esse é o teu carro-chefe. Várias pessoas perguntam, né, como que é isso, né, de trabalhar de uma forma tão sutil e na profundeza das questões das pessoas, né? Eu confesso para você que como surgiu assim, eu não sei dizer, acho que eu desde sempre, desde sempre assim. Mas é uma característica muito pessoal essa, né? Nem todo mundo consegue. Eu diria, não é nem conseguir ou não conseguir, é uma característica que, dependendo da pessoa, ela é mais expansiva, a outra é mais introvertida. Como eu sou introvertida, é mais fácil para mim entrar entrar na profundeza das questões dos seres que estão, né, com quem eu estou trabalhando. Quando você me pergunta isso, eu fico imaginando, acho que nunca respondi dessa forma, mas eu vou tentar falar agora, vamos ver se eu... As pessoas, muitas vezes, imaginam que trabalhar com cavalo, né, ou trabalhar com esse campo fenomenológico, onde você já me viu trabalhando, né, é algo que se aprende que se aprende de uma forma técnica. É claro que a técnica se faz necessária, mas a gente, quando está com os cavalos, principalmente, a gente percebe que não é só isso que eles trazem, né? Eles conectam tanto a matéria como as nossas emoções, como uma parte mais espiritual também. É o corpo de forma integral, né? Corpo, mente, espírito. Nossa alma.
E algumas pessoas trabalham mais a nível comportamental, ou outras mais a nível emocional. Eu gosto de ir na profundeza de mergulhar um pouco mais. É claro que vai depender do quanto que as pessoas que estão nos procurando estão disponíveis para isso. Algumas pessoas a gente consegue trabalhar só a nível mais, né, a nível do aqui e agora, questões mais objetivas, né, questões práticas para serem resolvidas, se eu decido fazer isso ou aquilo. Outras pessoas vêm querendo encontrar suas questões existenciais, suas questões né, vêm buscando resolver temas existenciais, temas da profundeza que elas nem sabem exatamente do que se trata, mas que traz algo que as incomoda. Eu gosto desse desafio de ir lá nas profundezas. Não sei Existe se eu um consegui. tema recorrente? Olha, eu diria assim, né? Hoje eu estou me dando conta que faz 20 anos que eu estou nessa brincadeira, né? Caraca. Tá, 22, então, comecei tá em todo mundo, 2002. eu gosto, porque todo mundo está ficando velho comigo. É Acho verdade. ótimo. Eu olhei os cabelos brancos, né? Eu olhei que tá cheio de cabelo branco, falei, não, 20 anos. Então, eu percebo que gradativamente, né, assim como eu fui aprendendo ao longo desses anos, né, a desenvolver algumas coisas nesse mundo das terapias com cavalos, esse desenvolvimento foi se dando de acordo com os meus próprios temas, muitas vezes. Como eu comecei lá, né, olhando para o cavalo, escovando e tentando fazer aquelas compreensões daqui que estava se passando comigo, né, naquele momento, conforme eu fui evoluindo nessa minha busca de autoaprendizado, né, os temas foram evoluindo também. Então, Eu acho no que começo, funciona bem assim. é, Eu acho que funciona bem assim. Os temas vão mudando conforme a gente também vai oscilando. Sandra, conta para a gente um pouquinho da história da constelação familiar assistida com cavalos, ou a constelação, ou os movimentos sistêmicos com cavalos. Como é que surgiu isso? Você estava lá junto. Conta aqui para a gente. então, as constelações mesmo com cavalos, né? Dizer assim, de forma que a gente pode dizer, isso se chama constelação do cavalo. Começou mesmo em 2010. Até então, eu vinha trabalhando com as terapias com cavalos. Eu usava a terapia familiar sistêmica, que era eu tinha feito formação, eu usava psicologia, eu usava técnicas de renascimento, todas as ferramentas que eu vinha adquirindo ao longo, né, da minha jornada. E as constelações, a princípio, um pouco antes de 2010, eu comecei a frequentar grupos de constelação no modelo tradicional, mas nisso não passava pela nossa cabeça trazer isso para o cavalo, né? A gente ia lá, como naqueles grupos onde alguém ia colocar o tema, a gente ia como representante. Foi mais ou menos um ano. E ela, às vezes, ia com a roupa cheirando cavalo, cheio de pelo de cavalo, né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, Santa, tá suja tua roupa, né? Fazer o quê? Não dá tempo de ir para casa trocar, vou direto. E em 2010, a gente começou a perceber que o cavalo falava mais do que o que a gente estava se propondo, né, nas atividades. Chegava uma pessoa, olhava para o cavalo e, por acaso tem depressão? Aí a pessoa se assustava, assim, né? Como assim? Ou então, chegava perto do cavalo assim, por acaso você tem problema com seu pai? É como se a gente começasse a falar aqui, eu diria assim, como se a gente canalizasse informações que vinham do campo, mas de uma forma intuitiva, sem saber de onde vinha. Sabe criança quando fala as coisas sem pensar? Solta aqueles fora. Então, a gente dava fora. A gente dava fora quando estava perto das pessoas e perto dos cavalos.
tocava nos pontos que não podiam falar, sabe? Sei. Então, assim, foi surgindo naturalmente, né? Quando a gente viu que isso começou a se tornar mais recorrente, a gente foi lá, como a gente pode chamar esse trabalho? Porque não dá para dizer simplesmente que a gente fala com cavalos, né? Dá a impressão que é gente fora da casinha, né? É. Então vamos trazer uma técnica para tentar fundamentar isso que a gente está vendo através do movimento dos cavalos. E dentro das várias abordagens, as constelações era mais fácil, porque ainda era algo muito novo. Então, assim, não tinha ainda, por exemplo, a psicologia. Para você usar a psicologia, você precisa da aprovação do CRP, precisa disso, daquilo outro. As constelações era algo totalmente novo. Então, a gente pode usar e ninguém vai vir cobrar a gente. Então, foi mais ou menos essa a escolha. Desde que começou a fazer de uma forma bem, como diz assim, bem didática, né? A gente se organizou para fazer estudo de caso mesmo. Convidava alguém para assim, ó, você topa, a gente está fazendo uma experiência, está fazendo uma pesquisa, você topa ser nossa cobaia? Isso foi durante um ano e pouco, convidando as pessoas que eram do nosso entorno e oferecendo para a gente experimentar. Daí a gente começou a ler os livros do Bert Hellinger e ver como funcionava as ordens, né, os princípios sistêmicos, né, como se encaixava ali, né? E assim surgiu as constelações com cavalos. Interessante que foi algo isso foi em 2010. 2010. Porque eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu entrei na internet e nos pulou aqui na minha tela a Sandra oferecendo um curso de um workshop de coaching sistêmico com cavalos. E aí eu enlouqueci a hora que eu vi aquilo, porque eu vi em 5 minutos, eu vi passar uns 5 anos da minha vida de holocubração, assim, que eu não sabia de onde vinha. Eu falei, gente, isso existe e tem até nome, né? Então, assim, foi a primeira vez que eu vi a Sandra e cruzei o caminho dela. Me inscrevi e fui ver de perto o que era isso. Então, em 2010, nós começamos os primeiros atendimentos de constelação em cavalos. Em 2011, a gente fez o primeiro workshop, né, assim, de divulgar nas mídias, convidar pessoas do Brasil inteiro. Isso foi em 2011. Quantas pessoas foram, mais ou menos? No primeiro workshop tinha 26 pessoas. Bastante. E era de outros lugares, não era só do Paraná, né? Sim, tinha gente de São Paulo, São Mas Paulo, vieram Santa através Catarina, das constelações, né? sim. Tá. Não, era um workshop de apresentação das constelações com cavalos. A gente fala, até na divulgação era unindo as constelações familiares e o horsemanship, né? A união dessas ferramentas, né? Entendi. Muito legal. Mas em 2012 a gente lançou o coach com cavalos. Em 2012 já evoluímos para o coach com cavalos. Coach em constelação. Acho que, e você, Silvana, se eu não me engano, você veio no 2013, início de 2013. Eu sei que foi um curso que tinham 4 módulos e eu fui em 3, porque o último módulo a minha mãe ficou doente, né? Ela teve câncer e ficou bem mal. E eu não fui no último módulo, eu fui nos 3 primeiros. Aí já não era um workshop, né? Era um treinamento para as pessoas começarem né? Uma das minhas propostas nessa época era que esse trabalho pudesse ser acessível para outras pessoas. Mas imagine se eu lembro que minha orientadora falou assim: o que você quer? Qual o seu sonho? Qual o seu desejo? Assim, antes de falar do meu sonho, eu quero falar da minha preocupação. Minha preocupação imagine se eu morro, esse negócio acaba.
Eu falei, eu quero que isso se torne acessível quanto antes, logo. Eu tinha pressa de que outras pessoas conhecessem. Assim, né? A gente mora em Curitiba aqui, né? Até conseguir criar uma mentalidade para esse trabalho vai demorar. Aí a gente fez um workshop internacional, convidando o pessoal da Holanda para vir dar o curso junto com a gente aqui. Isso foi 2013 ou 14? 2013. 13. É. Aí daí surgiu o livro logo em seguida, né? Daí o livro surgiu... Em 2013, a gente fez a tradução a gente fez uma tradução do livro de uma forma muito... Como é que posso dizer assim? Foi feita a tradução para ter material para o treinamento. Tá. Mas o objetivo não era fazer o livro. Tá. Né? Então, assim, a gente fez meio que de qualquer jeito. Aquela tradução, assim, né? Rápida, sem muito critério. Daí, quando foi para fazer o livro mesmo, a gente precisou arrumar, né? Tornar aquele material acessível. Sim. Na verdade, assim, o livro ficou um pouco... Saiu um pouquinho do que era a proposta do autor. Né? Porque passou... Como não foi feita uma tradução por especialista, né? Foi feita uma tradução meio livre. Eu fugi um pouquinho ali. Ficou mais... Agora você imagina, começou em 2011, esse negócio desse contato com holandês, né? Ou seja, fazem 11 anos, e até hoje a gente ainda encontra pessoas e fala assim, você sabia que tem constelação com cavalos? E a pessoa olha para sua cara e acha que a gente está ficando louca. Verdade. Imagine falar sobre isso em 2010. Então, é isso que eu estou falando. Imagina a Sandra falando assim, isso em 2010. Uma pessoa tímida tentando explicar isso em 2010. Muito legal. Mas Era uma coisa que me desafio. chama muita atenção nisso aí que você está falando é que você começou em 2002, né, por aí, esse movimento. Ou seja, você levou algo em torno de 8 a 10 anos para daí surgir esse movimento. Ou seja, teve muita ralação antes. Então, não chegou isso assim de graça, sabe? Fui ali, fiz um curso de final de semana, que eu acho que é muito legal a gente trazer esse olhar, porque, de repente, eu vejo muita gente entrando numa de que, então, eu vou ali, vou fazer um curso de final de semana, e já deu para mim, entendeu? Eu já li os livros do Bert, eu já fiz alguns cursos de constelação, e eu vou lá e faço. E, de repente, a minha percepção, para quem quer mexer com cavalo, é que existe um binômio aí, existe uma interação homem-cavalo. Então, não basta só você entender da constelação, ou mesmo você entender só do coach. Tem o lado do cavalo. Ao mesmo tempo, se você só entender do cavalo e não entender a outra parte, você não consegue fazer o link, né, das duas coisas. E, na minha percepção, isso requer muita relação, muita experiência, muito escovar cavalo, cheirar bosta de cavalo, ficar do lado. Tem que gostar primeiro do cavalo, né? Mas eu vejo que até aquela pergunta que eu te fiz da sua sutileza, eu acho que é uma característica inerente a você, mas eu acredito que com o passar do tempo, com o convívio do cavalo, isso foi tomando uma direção de uma forma intuitiva e espontânea. Eu acho que isso é muito legal da gente reforçar, porque de repente as pessoas acham que isso é qualquer jeito. Aí a gente vê um monte de às vezes acidentes, né, de percurso acontecendo, ou com os cavalos, ou com as pessoas, né? Esse olhar do respeito pelo animal, do respeito pela profissão, do respeito pelo trabalho, da seriedade, como se faz isso, embora seja extremamente divertido, a gente dá altas gargalhadas junto com os animais, se diverte junto com eles, né? Mas existe todo um trabalho, toda uma preparação para chegar nesse lugar. Eu só completando que o Eu diria Robson, assim, ó. Só completando o que o Robson falou, rapidinho. É assim, você vê, a Sandra, ela tem a sutileza realmente é uma característica da Sandra. Sim. E se você dá um passinho para trás, é uma característica dos cavalos, porque o real mesmo, essa informação que a gente busca o tempo inteiro, que quer saber, é muito sutil na hora deles transmitirem. Às vezes, por exemplo, eu como treinadora, eu posso falar que de repente eu tenho um olhar para
um movimento do cavalo, mas é um movimento mais comportamental, né? E aí eu acho que o universo entregou essa informação para a Sandra por causa que juntou a sutileza dela com essa que é a característica dos cavalos, que as pessoas às vezes não entendem porque ele tem 500 quilos, mas é muito sutil a linguagem, a forma como eles falam. Isso que você está trazendo, né, Silvana? O desafio das pessoas entenderem essa sutileza desse animal, né, que é gigante diante de nós. E quando as pessoas perguntam se eu escolhi esse trabalho, eu não escolhi. Eu acredito que eles escolheram, né, que eles me colocaram nessa condição. E várias vezes durante esses 20 anos, eu pensei em parar. E quando eu falava assim, agora isso já pode andar sozinho, eu já posso me aposentar desse trabalho. Eles olham, às vezes que eu fiz esse movimento perto dos cavalos, eles vieram. E todos me olhavam, em lugares diferentes, com cavalos diferentes, a resposta era a mesma que eu recebia. Eles, se tivesse 3, 4, 5 ou 10 cavalos, eles faziam aquele em volta, assim, sabe? Isso porque olhando. Você não consultou nem eu, nem o Robson. A gente estava lá junto com os cavalos. Eu nunca tive coragem de falar isso perto de pessoas, né? Para colocar como um tema para ser olhado. Geralmente eu faço esse movimento com os cavalos e a resposta vem deles. Não é hora. É como se eles falassem, você precisa ficar aí. Aí eu me rendo, né? Que bom, aí eu que me bom. rendo. É o movimento deles. Eu diria que é uma... Tudo bem que nesse momento, né, que a gente está vivendo, virou um pouco moda, né, as terapias com cavalos. Tem um certo modismo agora. Uhum. Porém, eu vejo como uma demanda deles, né? Faz parte da evolução dos cavalos. Sim. Ter esse salto quântico, sair da condição só... porque até pouco tempo atrás, o auge do cavalo é o cavalo do esporte, né? De alta performance. E hoje ele está entrando para essa categoria de cavalo terapeuta, né? Onde a gente vê e olha, respeita e dá esse lugar para ele, né? Como esse lugar aonde eles têm as suas habilidades vistas, né? Não só como força física, mas a sensibilidade deles é vista e reconhecida. Eu falo bastante. Sabe uma outra coisa que eu gostaria de... Fala, Silvia. Não, falo bastante isso, que o cavalo teve um tempo na humanidade que ele fez o papel de ajudar a gente a explorar o externo. Hoje, com a evolução, de uma maneira geral, eles também, eu sinto que eles estão no serviço de nos ajudarmos a explorar o nosso interno. Isso eu falo muito, porque é como eu vejo que a Sandra falou também. Muito legal. Sandra, eu queria conversar um pouco mais, assim, explorar mais esse lado seu pedagogo, da professora, né? Então, desde lá atrás, desde quando surgiram as constelações, que você é uma das criadoras, e você vem ensinando isso ao longo da sua vida, né? Da sua carreira. Lá atrás, com a ecoterapia, depois com os movimentos, vieram as constelações, você dá formações e você segue nessa linha. Eu queria explorar um pouco mais, porque eu acho isso tão nobre. Eu também sou um professor e eu me sinto muito... Nós três, né? E nós nos sentimos muito bem repassando isso. Quando você falou, puxa, isso não pode morrer comigo. Isso é um pensamento muito professoral mesmo, né? De você descobrir algo, perceber a grandeza daquilo e falar, cara, eu vou ter que registrar isso aqui e eu vou repassar, nem que seja como fosse um conhecimento tácito para as pessoas aprenderem na prática, porque isso é maior do que o todo. Bom, além de conviver né, com os cavalos e desenvolver esse trabalho, eu venho de uma família de professores, né?
Então, assim, mãe, professor, pai, professor, irmão, professor, outro irmão, professor. Então, a única que não... Eu sou a única da casa que não carregava esse título até pouco tempo atrás, né? Então, assim, tá no sangue, né? Não tem como fugir disso. Porém, a Sandra tem esse lado mais, ao mesmo tempo que é meio tímida, mas tem um lado mais rebelde. Então, assim, o modelo tradicional de ensino, né, de sala de aula, não funciona muito comigo. Então, eu ensino na prática. De qualquer jeito, você fez diferente. Sim. Na época da ecoterapia, eu treinei várias pessoas, né, que aprenderam comigo. O pessoal falou assim, Sandra, precisa fazer um curso antes de vir? Eu falei, não, pode vir direto aqui, você vai aprender aqui, do meu lado. Que Depois legal. você faz o curso. Se você gostar, você faz o curso. Porque eu falei assim, vou mandar a pessoa ir viajar, passar uma semana fora, depois vai chegar aqui, não é isso que quer, né? Então, primeiro vem cá, entende como funciona, né? Coloca a mão na massa, vê se gosta, se não gosta, daí você vai fazer o curso. Top. E, muito top. E era uma satisfação. Às vezes eu ficava 2, 3 horas a mais do horário de trabalho para poder explicar, ensinar coisas da ecoterapia, coisas do cavalo, como funciona, como não funciona. E quando chegou nas constelações, né? Também, aquelas pessoas que eu via que queria mesmo aprender, colocando a mão na prática, eu falei assim, vem cá, vamos junto. Você tem ideia? Quando a Silvana veio fazer o treinamento, eu fui lá na casa dela, viajei, saí de Curitiba, fui para São Paulo. Caramba! Para Santos, Bertioga. Para Santos. Assim, quando eu via que ela tinha, que os olhos dela brilhavam muito para esse trabalho, né? Falei assim, bom, né? Aqui dá gosto de investir meu tempo, né? Me dedicar nisso. Uhum. Fui bater lá na casa dela. Que legal. Ela dormia nesse quarto, inclusive, cheio de quadro. Assim, Ela falava, Silvana, esse monte de quadro falando comigo. Imagine, a Silvana faz essas obras, né? De uma forma, fala assim, canaliza as informações e desenha de forma super rápida. Eu entrei ali e senti a energia de todos os quadros falando, conversando comigo. Passei a noite conversando com os quadros dela. Eles são quadros de cavalo, né? Então. Foi muito legal essa época. Para mim, a Sandra, toda vez que eu tenho oportunidade, as pessoas me perguntam, para mim, ela é minha mestra. Toda vez que eu quero saber qualquer coisa relacionada a esse mundo sutil dos humanos e dos cavalos, eu pego no telefone, ligo, eu preciso de você, vamos trocar, vamos conversar. E ela sempre está disponível. Eu honro bastante a Sandra, porque ela realmente é uma fonte que poucas pessoas ainda sabem disso, mas a gente vai levar essa informação para o mundo aí. Com certeza. Que merece, porque se ela não tivesse tido a coragem de ter começado esse trabalho, a gente nem estaria aqui juntos hoje falando sobre isso. Com certeza. E é muito engraçado que eu também entrei nessa rota por aí. Começou a pandemia, eu procurei na internet, falei, cara, esse é o momento dos cavalos, né? Tá tudo fechado lá no meio do mato, lá com os cavalos, vai dar certo. E encontro um folder da Sandra na internet de um curso que ia acontecer, mas já tinha passado da época. Eu falei, bom, não sei se aconteceu, se não aconteceu, se vai ter uma continuação. Mandei um e-mail para ela, que era o e-mail que eu tinha no folder. Ela falou, não, o curso já ocorreu, mas que eu saiba, nesse momento está acontecendo uma outra formação. Aí ela me deu a dica, semana seguinte, ou no dia seguinte, eu já corri atrás e fui. E olha que coincidência, no módulo seguinte, quem veio dar o módulo foi ela. Aí eu achei o máximo, porque a gente se conheceu, e de lá para cá eu já fiz umas 3 ou 4 formações com ela, e também é uma fonte inesgotável de recursos. Para mim, a Sandra é uma grande referência, e eu particularmente fico super assim, confortável de perguntar, de correr atrás, porque eu percebo que, às vezes, a gente às vezes vai com a pergunta até meio inocente e ela vem com a resposta assim super
carregada, né, de informações e batendo assim, e questionando. Mas uma coisa, Sandra, que eu realmente admiro demais em você é essa sutileza. Você vai no profundo de uma forma sutil, sem agredir. Porque tem muitos terapeutas, né? Tem muitas formas de se trabalhar essa maneira. Então, tem algumas pessoas que vão muito mais assim, meio que de uma forma muito direta. Você consegue ser direta dentro da sutileza. Isso aí, para mim, é uma arte. É uma coisa realmente linda de se aprender. Eu Um costumo dia a dizer gente ainda assim, vai aprender. Muito! eu costumo dizer, né, que se a pessoa vem buscar ajuda de alguma forma, está precisando, Sim, né? E quando a gente pede ajuda, a gente se põe numa condição de vulnerabilidade. E nesse momento, quem precisa de atenção, quem precisa estar no holofote é quem está buscando ajuda e não o terapeuta. sim. Então, como terapeuta, eu preciso ficar em segundo plano para poder estar a serviço de quem vem buscar ajuda. Então, não posso colocar a minha vontade ou a minha impaciência, né? Eu preciso fortalecer a pessoa que vem buscar ajuda e não subir no palco como terapeuta, Sim. né? E não E se retraumatizar, você porque for ver, esse tipo de procedimento é a mesma coisa que os cavalos fazem. Sim. Eles estão tão a serviço que cavalo mesmo ele... experiente faz. Então, Cavalo experiente, mesmo né? com 400 quilos, mesmo com tamanho de quase 2 metros de altura, e quanto mais experientes os cavalos, mais eles são sutis. Eles olham assim, volta, mexe a orelha e é o suficiente, é muito legal. É o potrinho que faz esparrame, né? É. Geralmente tem que se mostrar. Ô, Sandra, e quando que você se desligou da ecoterapia? Olha, quando muitas vezes eu tinha que escolher entre a ecoterapia e sair para dar um workshop de constelação de cavalos ou um curso, alguma coisa, e aí não batia a agenda, né? É, e assim, como era algo, as constelações, esse trabalho era algo que precisava, né, eu precisava dar continuidade nisso. A ecoterapia tinha mais pessoas que podiam fazer. Sim, Que era bom. mais fácil achar alguém da ecoterapia do que alguém das constelações com cavalos. Isso foi em que ano? 2015, 2016. Ah, então quando eu te conheci, você trabalhava na ecoterapia ainda. Paralelo Ah, às não me constelações lembrava com disso. cavalos. E assim, e daí, né, fora isso, daí eu fui ganhando mais aniversários e alguns quilinhos a mais também, né? Daí haja joelho trabalhar com ecoterapia. Porque é um trabalho que dá É, resultado, mas assim, é um desgaste físico para quem é, trabalha muito grande. sim, Então, com certeza. então eu tinha que escolher. Eu tenho uma pergunta bem interessante para a Sandra. Eu não respondi a pergunta do Robson Ah, desculpa, então. sobre os cursos e, né? Quando você veio para as intervenções, as constelações, o coaching, as intervenções com cavalos, né? E nesse modelo teve o curso de coaching, teve o curso de constelação, teve o curso de intervenções, porque a gente foi mudando, né, e adaptando. Na pandemia precisava algo mais rápido, né? Precisava que fosse algo mais acessível para as pessoas. O mundo pedia que fosse algo mais acelerado, né? Não dava para levar o tempo de se ensinar as constelações com cavalos. Então a gente desenvolveu um modelo onde as pessoas pudessem aprender algo de forma mais rápida e já aplicar. Aí a gente fez as intervenções com cavalos, Uhum. que é algo mais acessível, né? Por isso foi aquele modelo de imersão, né, rápido, em 9 dias, né?
aonde as pessoas podiam trazer aquilo que elas já sabiam de conhecimento, agregar, né? A gente ensinar um modelo mais simples, onde pudesse ser introduzido outras técnicas. Mas é um modelinho básico de aprender a aprender com cavalos. Essa foi a proposta do trabalho que a gente desenvolveu em 2020, 2022. Maravilha, muito bom. Você ia perguntar. Agora, olha, você ia perguntar. Você, como pioneira nas constelações com cavalos, como que você vê atualmente o futuro das constelações com cavalos? Eu vejo, nesse momento, como algo que veio para ficar. É claro que vai ter um boom, né, nos próximos 5 anos, e com o tempo isso vai peneirando e ficando quem realmente tem, não só aptidão, mas para quem realmente se identifica, porque não é um trabalho tão simples. Lidar com cavalos e com outras pessoas não é algo simples. Né? No primeiro momento parece que sim, né? A gente se empolga, mas lidar com a dor do outro tem o bônus e tem o ônus, né, disso. E o ônus não é qualquer um que suporta lidar com a dor do outro. Eu acho que é mais ou menos como na ecoterapia. Todo mundo acha lindo, mas quero ver trabalhar ali no dia a dia. Assim, quem vai fazer uma constelação, depois para fazer uma segunda, tem um período que separa maior, né? Do que uma prática contínua, ou não? Isso assim, tem muitos tabus criados em torno das constelações em relação a isso. Porque, assim, uma coisa são os workshops grandes, onde né? Antigamente se vendia, você vai fazer uma constelação na vida, depois, não, você pode fazer uma constelação uma vez por ano, quando o profissional que iniciou voltar, entende? Era mais ou menos, agora você pode fazer uma a cada 6 meses, que é quando o terapeuta que você vai estar de novo na tua cidade. Gente, você pode constelar quantas vezes você quiser. É lógico que, dependendo da pessoa que vai te atender, às vezes é melhor você não constelar. Você pode fazer um estrago, né? Não, mas é isso mesmo que você falou, é um tabu mesmo. Existem tabus em relação a isso. Agora, se você faz um atendimento que tem que a pessoa que está te atendendo tem esse cuidado, né? Com o que vai fazer, com o que vai falar. Se você tiver alguma reação, vai te dar suporte. Você pode fazer. De forma terapêutica, entende? Um atendimento pode ser pontual, mas pode ser num processo terapêutico. Vai depender da necessidade do cliente, vai depender da competência e, né, da disponibilidade, né, do cliente, principalmente. E nessa trajetória, você encontrou algum cavalo que você falou, esse não serve para constelação? Olha, eu diria assim, é mais fácil assim, esse cavalo serve. Esse tem dom, esse tem habilidade. Alguns vão fazer porque não tem escolha. Mas, né, outros, é mais fácil dizer, pais que gostam de estar trabalhando, né, nesse campo sutil, e aqueles que não estão disponíveis. Não é que não serve,
às vezes a gente faz coisa que não gosta. Cavalo também tem, nem todo cavalo, né? Nem todo cavalo quer saltar, nem todo cavalo quer virar tambor. Então, assim, nesse sentido, tem cavalos que têm uma predisposição maior para estar a serviço das terapias. Outros não. Uhum. E foi legal. E é uma questão também de treino, né? Às vezes ele quer estar, não é porque ele quer estar na terapia, mas ele quer estar na condição de ser respeitado. Mais do que eu quero fazer isso ou aquilo, eu quero ser visto, reconhecido nas minhas habilidades. Fantástico. Muito legal. Para a gente concluir, já temos há quase 1 hora batendo um papo aqui delicioso, maravilhoso. Isso aqui a gente ia ficar aqui mais umas 3 ou 4 horas, pelo menos. Nós 3 adoramos uma conversa boa. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra que você goste, ou que você acha que é importante, principalmente para quem está começando, quem está nos assistindo e está querendo trabalhar com essa questão, com coach, sistema com cavalos ou com a constelação assistida por cavalos. Que conselho você diria, que dica você diria para eles? Eu diria que experimente, pesquise, né? Encontre as pessoas que têm afinidade com o seu estilo de ser, né? E eu diria ainda que é um processo, muito mais do que para quem quer trabalhar, é um processo de autoconhecimento pessoal. Não tem como separar uma coisa da outra. Se você quer ser um profissional dessa área, comece se conhecendo. Aí você vai encontrar o seu caminho com mais facilidade, porque tem muita coisa por aí. Tem muita gente já no mercado, né? Então, assim, e não acredite em tudo que vocês escutem por aí. Encontre a verdade de cada um. Busque a sua verdade, né? Aquilo que toca o seu coração, aquilo que vai fazer sentido na tua vida. Muito bom, muito legal. Muita gratidão pela sua entrevista. Nós agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Pessoas que tocam o meu coração nesse propósito em comum, né? De poder expandir esse conhecimento, essa área de trabalho para outras pessoas, poder expandir a visão do cavalo como um ser que é um colaborador, né? Nós podemos ter uma convivência de colaboração mútua, né, com os cavalos. Sair da condição dele ser o nosso serviçal, mas colaboradores, né? Nós somos colaboradores uns dos outros. Estamos nesse planeta para evoluir juntos. Nós é que agradecemos por estarmos aqui nessa tríade aqui, né? Em prol do cavalo, e ter a companhia de vocês duas, para mim, é um prazer enorme. Eu aprendo muito com vocês a cada entrevista, a cada encontro, seja pessoal ou virtual. O aprendizado é mútuo e é bastante grande. E eu fico muito, muito, muito agradecido mesmo. Eu acredito que nós somos uma manada. Com certeza. A Sandra é a égua alfa, a líder. O Robson é o garanhão da madrugada e a Silvana é uma potrinha que está aprendendo. Que legal, gostei dessa agora comparação. Agora quem vai relinchar? Vou terminar. Quem vai relinchar para concluir? Maravilha, obrigado, gente. Um abraço, beijo. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.